no livro a gente encontra também crônicas que defendem a yoga, a acupuntura, que são conhecimentos tradicionais, conhecimentos milenares, que muitas vezes são postos em xeque pela ciência ocidental, pelo mundo científico ocidental. E eu acho muito legal um neurocientista que tem credibilidade trazer para o público essas pesquisas que corroboram os ensinamentos desses conhecimentos milenares. Então, eu queria saber um pouquinho, talvez isso esteja ligado com a sua vida pessoal, sua família, você foi criado assim, os seus pais valorizavam esse conhecimento. Queria saber de onde vem essa sua raiz. Eu acho que vem da criação, vem da família. Minha mãe é antropóloga, ela não trabalhou em antropologia, mas tem uma formação de antropologia, então na minha casa sempre teve a discussão da alteridade, a discussão do outro, né, a discussão do feminismo, a discussão dos saberes tradicionais, do saber indígena. Então tudo isso me interessa yoga, me interessa capoeira, me interessa ayahuasca, acupuntura. O que eu acho que a gente tem que ter claro é que o conhecimento humano ele não é estratificado, separado em caixinhas. A natureza ela se apresenta como um todo. Nós separamos em disciplinas para poder entender. Mas isso é um artifício cognitivo, isso não é a realidade. Então, a acupuntura ela foi muito negada pelo campo científico até o momento em que a gente começou a entender o que ela faz, de fato, no sistema biológico, né? Então, como que a acupuntura pode atuar nos sistemas de dor para permitir que, por exemplo, uma cirurgia seja feita sem anestesia, além da acupuntura. Toda vez que a ciência entende alguma coisa, ela se apropria dessa coisa. A ciência é muito antropofágica, né? O que é importante é que a ciência possa fazer isso de maneira livre, sem querer reduzir o conhecimento tradicional. Então, o conhecimento tradicional tem o seu valor em si, né? Se a ciência não for capaz de corroborar tudo aquilo que os mestres chineses falam sobre a acupuntura, isso não torna o ensinamento deles menos legítimo. Mas aquilo que for corroborado e que for válido em ambas as disciplinas, com certeza vai ser um núcleo mais sólido. Eu acho que é nisso que eu acredito e que é por isso que eu escrevi o livro dessa maneira. Legal. E ainda falando um pouquinho sobre família, eu fiquei muito curiosa, assim, né? O seu nome, Siddhartha. Eu nunca conheci nenhum Siddhartha aqui no Brasil, nem em outra parte do mundo. E a gente sabe, né, que Siddhartha era o nome do Buda, né? Siddhartha Gautama. Sua família é budista? Eu fiquei muito curiosa pela origem do seu nome. A minha mãe era teosofista, que é uma filosofia, eu diria assim, uma religião comparada, que tem muita influência do budismo. E ela sempre quis ter um filho chamado Siddhartha. Meu pai não era teosofista e achou que o nome era um pouco... não era um nome adequado para o Brasil. E aí ela deu o livro do Hermann Hesse para ele, chamado Siddhartha. Ele leu o livro e falou, não, eu entendi, vai ser esse nome. Ah, que legal, eu gosto muito desse livro. Siddhartha, nas crônicas você fala também muito da ganância biocida, que você desenvolve a ideia, né, explica que a gente já teve esse instinto de acúmulo, que nos foi muito útil no passado, quando era muito difícil conseguir alimento, conseguir estocar alimento, mas hoje ele nos é prejudicial, porque está destruindo o nosso planeta. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse conceito que você chama de ganância biocida, que eu achei muito interessante e eu acho que explica muito do nosso tempo. A ideia é que a gente está enfrentando hoje uma sinuca de bico evolutiva. Então, ao longo dos últimos milhões de anos, foram selecionados positivamente aqueles ancestrais que foram muito brutais com quem está fora do grupo e muito cuidadores de quem está dentro do grupo. Então, a distinção entre nós e eles, ela foi fundamental. No passado, na Idade da Pedra, os ancestrais que eram carinhosos com a tribo inimiga e brutais com a família, não deixaram descendentes. Então a gente não é descendente desses caras, a gente é descendente daqueles que trataram muito mal os de fora e muito bem os de dentro. O que acontece? Hoje o mundo está globalizado, não tem mais ninguém de fora. Está todo mundo dentro. E hoje já há abundância. Ao contrário da evolução da espécie, em que a gente tinha que sobreviver na escassez, hoje a gente, na verdade, tem o excesso. Só que esse excesso é mal distribuído e tem gente ainda morrendo de fome. Mas, na verdade, a gente já tem capacidade para viver num estado de bem-estar social, desde que exista uma racionalidade e uma empatia. Então, o problema é que a gente é presa de instintos. Talvez eu choque as pessoas em casa afirmando o que eu vou falar agora, que as pessoas que são muito ricas e querem enriquecer mais, elas estão completamente doentes.
Uma pessoa que tem mais dinheiro do que pode gastar e quer mais dinheiro ainda, e é capaz de até fazer coisas ilegais para obter mais dinheiro, ela precisa de tratamento. Qualquer pessoa que tem bilhões de reais deveria estar cuidando de ser feliz e não cuidando de ganhar mais dinheiro à custa do trabalho alheio. E isso é uma coisa que, quando a gente fala com as pessoas que são ricas, elas têm uma reação visceral. Elas consideram que é um direito inalienável acumular mais. Isso vem desse instinto. Ao longo dos milhões de anos, só sobreviveu quem foi avaro, quem acumulou. E agora a gente precisa mudar. Agora o jogo mudou. A pressão seletiva não é mais para acumular e excluir. A pressão seletiva é para distribuir e diminuir os conflitos. Perfeito. O ano passado eu estive na palestra que o Richard Dawkins deu na Fronteiras do Pensamento. Depois ele foi para Abril, deu uma palestra para estudantes de jornalismo, para alguns jornalistas também. E eu achei muito legal uma pergunta que uma estudante jovenzinha fez para ele, e eu vou reproduzir aqui para você. Ela perguntou: se você pudesse ressuscitar algum grande pensador que você admira para levar para dar uma volta e ter uma grande conversa, quem seria? Sócrates. Porque o Sócrates, quando ele falou que a gente só sabe que nada sabe, o princípio da descrença, isso é a base da ciência. A ciência só existe porque a gente sabe que não sabe. E tem uma ideia que é até anterior a ele, que é do Pitágoras, que é muito linda, que é o seguinte: o mundo não está dividido entre as coisas que a gente sabe e as coisas que a gente não sabe. O mundo, na verdade, tem 3 tipos de coisas: as coisas que a gente sabe, as coisas que a gente não sabe e as coisas que a gente não sabe que não sabe. Então eu ia querer estar na companhia ou do Sócrates ou do Pitágoras. Legal. Nossa, Siddhartha, foi um grande prazer falar com você. Legal, prazer. Eu me sintonizo muito com todas as suas ideias e estou muito feliz de poder levar para o meu público essas reflexões. Muito legal. Obrigada. Não, obrigado. Obrigada. Muito bom.